No centro da clareira, havia um pequeno altar de pedra. Sobre ele, uma pilha de ossos quebrados e queimados. Lucas se aproximou lentamente. Havia símbolos desenhados ao redor do altar, símbolos antigos, desgastados, mas ainda reconhecíveis. Lucas puxou o celular, iluminando os símbolos. Eu já vi isso antes, murmurou ele. O que é isso? Perguntou Rafaela, ainda tentando recuperar o fôlego. Lucas apontou a luz para uma pedra ao lado do altar. Nela, havia algo esculpido. Eles sempre voltam. Os olhos de Amanda se arregalaram. Espera, isso não estava escrito na cabana? Lucas olhou para ela, o coração acelerando. Estava. Rafaela apontou para os ossos. E o que é isso? Lucas se abaixou e pegou um dos ossos menores. Ele estava queimado e quebradiço, mas ainda assim reconhecível. Era um fêmur humano. Lucas jogou o osso para o lado, se afastando rapidamente. Meu Deus! De repente, Tiago deu um passo para trás, os olhos arregalados. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eles ficaram em silêncio. Sim, eles ouviram. Sussurros. Fracos, distantes, mas cada vez mais próximos. Lucas, murmurou Amanda, segurando o braço dele. Eu acho que a gente não tá sozinho. Lucas se virou na direção de onde o som vinha. As árvores começaram a se abrir. Os sussurros ficaram mais altos. Então, eles viram. Entre as árvores, uma figura apareceu. Alta, magra, os olhos brancos brilhando na escuridão. A boca estava aberta em um sorriso distorcido. Os braços longos se estendiam para os lados, as mãos terminando em dedos finos e afiados. Lucas, a voz da criatura era um sussurro rasgado. Lucas ficou paralisado. A criatura deu um passo à frente. Lucas. Os olhos da criatura brilharam com um tom vermelho. Lucas deu um passo para trás. Como você sabe meu nome? A criatura sorriu ainda mais. Porque você sempre volta. A criatura avançou. Lucas puxou Amanda, Rafaela e Tiago e começou a correr novamente. Mas dessa vez, a floresta não os deixaria escapar tão facilmente. A respiração de Lucas estava descontrolada. Seus pulmões ardiam, e as pernas tremiam com a correria. Cada passo que ele dava parecia ser mais lento que o anterior, como se o próprio chão estivesse tentando puxá-lo para trás. Amanda, ofegante ao seu lado, olhou para trás, os olhos cheios de medo. Lucas, ele está nos seguindo. Gritou ela, a voz quase inaudível entre os sons da floresta. O som de passos pesados, algo que se arrastava pelo chão, soava cada vez mais perto. A criatura estava atrás deles, sem pressa, mas com uma certeza sinistra de que, mais cedo ou mais tarde, eles não conseguiriam mais fugir. Tiago e Rafaela estavam logo atrás, também tentando correr, mas os galhos das árvores pareciam se fechar cada vez mais, dificultando cada movimento. As sombras se esticavam à medida que a noite avançava, criando um cenário ainda mais ameaçador. A floresta não era apenas um labirinto de árvores, parecia viva, se contorcendo em torno deles. Aonde estamos? Gritou Tiago, tentando entender se ainda havia algum caminho para sair. Lucas não respondeu. Ele apenas correu. Ele sentia o pânico começando a consumir sua mente. Se a gente não achar uma saída logo, estamos perdidos. Foi então que ele viu uma luz fraca à frente, como se alguém tivesse acendido uma vela lá na frente, na escuridão. Ele apontou para a luz. Ali, rápido! Gritou Lucas, sem pensar duas vezes. Eles correram para a luz, sentindo que ela era a única coisa que poderia salvar suas vidas. Mas, à medida que se aproximavam, algo estranho começou a acontecer. A luz parecia ficar mais distante, como se estivesse recuando à medida que eles avançavam. O medo se intensificou. O que está acontecendo? Exclamou Rafaela, olhando ao redor, aterrorizada. A luz estava agora mais longe do que antes. Eles estavam presos em uma armadilha. De repente, uma sensação gelada percorreu a espinha de Lucas. Ele sentiu que algo estava errado. Ele se virou para olhar para trás, sem coragem de fazer isso, mas movido por uma força inexplicável. Foi então que ele viu. A criatura estava ali. A coisa estava mais perto do que ele imaginava. Seus olhos brilhavam com intensidade, mas agora, e sua boca se esticava em um sorriso grotesco, cobrindo toda a face. Ela estava parada, observando-os. Como se tivesse se cansado da perseguição, mas apenas esperando o momento certo para atacar. Não vamos sair daqui, vamos? Disse Amanda, sua voz tremendo de pavor.
Lucas não sabia o que responder. Ele estava sem forças, e as palavras pareciam desaparecer de sua garganta. Só restava a corrida, e mais nada. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma neblina densa começou a envolver o grupo. Não era uma névoa normal. Não. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado, como se as árvores ao redor estivessem criando um escudo para impedi-los de respirar, de se mover. A luz que eles tinham visto parecia estar se dissipando, dissolvendo-se na névoa que agora envolvia tudo. Era como se a floresta estivesse engolindo cada pedacinho de esperança que havia surgido. Vamos, corre! Lucas gritou novamente. Mas agora, a tensão era mais intensa. Algo estava vindo. Algo que não dava mais para lutar contra. Amanda se distanciou dele por um instante, o pânico em seus olhos tomando conta de tudo. Ela parou de repente, com as mãos tremendo, apontou para a frente. Lucas, olhe! O que é aquilo? Ele virou a cabeça, pela primeira vez, viu o que estava à frente da neblina. Uma figura de pé, em meio à escuridão, olhando fixamente para eles. A luz pálida de um cadáver iluminava parcialmente a figura. Era humano, mas ao mesmo tempo não era. O corpo estava coberto por uma camada espessa de musgo e sujeira, e os olhos, embora ainda visíveis, não eram mais humanos. Eles estavam inoculados de algo desconhecido. Algo que parecia vir diretamente da própria escuridão da floresta. A coisa começou a se mover lentamente em direção a eles. Seus pés, descalços e inchados, tocavam o solo com um som abafado, quase inaudível. A criatura não fazia nenhum som. Não havia ruídos de respiração. Apenas a presença dela. Ela se aproximava, sem pressa, mas com a certeza de que mais cedo ou mais tarde, eles seriam sua presa. Está vindo, está vindo! Amanda gritou, pegando a mão de Lucas, quase desesperada. Mas Lucas sentia que, se não corresse para longe dali, tudo estaria perdido. Ele não tinha mais a opção de voltar atrás. A criatura deu mais um passo. E, nesse momento, algo estranho aconteceu. A floresta, como se estivesse respondendo ao movimento da criatura, começou a sussurrar. Vozes distorcidas e incompreensíveis começaram a se espalhar entre as árvores, como se as árvores estivessem murmurando avisos. Voltem! Não é tarde demais. Não escapem! Esses sussurros preenchiam a mente de Lucas, confundindo-o. Ele não sabia mais o que era real. Se estava sonhando ou se havia realmente algo muito mais sinistro acontecendo ali. O que vamos fazer? Rafaela gritou, apavorada, enquanto olhava para todos os lados, procurando uma saída. A luz, que antes estava tão próxima, agora parecia irreconhecível. Tudo estava distorcido. A única coisa que parecia real, e que vinha em sua direção, era a criatura. Mas foi nesse momento que Lucas teve um insight, algo tão repentino quanto um raio. Ele se lembrou da mensagem. Aquela que ele tinha visto escrito na pedra. Eles sempre voltam. Ele olhou para a criatura, sentindo o pavor crescer dentro de si, mas também uma estranha sensação de que a solução estava ali, na própria presença daquela coisa. E foi nesse exato momento que ele entendeu. O que eles precisavam fazer para sobreviver. Lucas sentiu uma sensação gelada percorrendo sua espinha, como se o próprio ar estivesse sufocando. Ele olhou para a criatura mais uma vez, que estava agora a poucos metros de distância. Seus olhos pareciam penetrar na alma de Lucas, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Era como se a floresta tivesse mudado. As árvores, antes gigantescas e imponentes, agora pareciam curvar-se, como se estivessem observando também. A vegetação se fechava ao redor deles, formando um labirinto de sombras. Amanda e Tiago estavam praticamente congelados de pavor. Rafaela, por outro lado, parecia lutar contra algo interno, como se estivesse tentando decifrar um enigma que a mente humana não deveria entender. Foi quando Lucas, em um ímpeto de desespero, lembrou-se da mensagem na pedra. Ele ainda se via, minutos antes, olhando para aqueles caracteres misteriosos que agora pareciam ter algum sentido. Aquela frase, eles sempre voltam. A criatura estava agora completamente imóvel. O sussurro das árvores se intensificou, com isso, Lucas teve um insight. Ele percebeu que a resposta para sua sobrevivência não estava na fuga. Não estava em correr, não estava em atacar ou se esconder. A resposta estava em aceitar o que a floresta queria deles. Eles sempre voltam não era uma ameaça, mas um aviso. Era a chave para quebrar a maldição, para libertar-se daquelas sombras. A resposta está nas sombras, ele pensou. A floresta não era apenas um lugar físico, era algo mais,
um reino que existia entre os mundos. E Lucas se deu conta de que, ao tentar fugir, ele estava apenas alimentando o que quer que estivesse lá dentro. Ele tinha que confrontar aquilo, entender a criatura, e talvez, apenas talvez, sair com vida. Então, ele se aproximou da criatura, que, por mais assustadora que fosse, parecia estar esperando por ele. Seu sorriso grotesco não se mexia, mas Lucas podia sentir algo que estava a ponto de ser revelado. Lucas? O que você está fazendo? Amanda gritou, mas ele não parou. Ele sabia que esse era o momento. Ele sabia que a floresta, a criatura e a mensagem na pedra estavam conectadas. Foi então que a figura diante dele desapareceu. Não foi um movimento rápido ou súbito, mas uma desintegração lenta, como se ela tivesse sido absorvida pela própria floresta. O vazio que ficou foi ensurdecedor. As árvores, antes carregadas de tensão, agora estavam silenciosas. O ar estava mais leve, mas havia uma sensação de que o perigo ainda estava por vir, apenas aguardando o próximo movimento. Lucas olhou para os amigos, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, uma grande explosão de vento fez as árvores ao redor se moverem violentamente, como se o próprio ambiente estivesse se remexendo, preparando algo. E então, ele viu. À sua frente, entre as sombras, algo novo começou a tomar forma. Era um som de tambores, abafado, mas inconfundível. Lucas, Amanda, Tiago e Rafaela olhavam com espanto, enquanto os ecos de um ritual antigo começavam a preencher o ar. Como se em algum lugar distante, mas bem próximo, pessoas estivessem batendo seus tambores em uma cerimônia sombria. Mas o mais perturbador era que não havia mais ninguém na floresta. O som parecia vir de nenhuma parte, mas a sensação de que havia algo ali, algo que estava observando e controlando, foi instantânea. Então, foi quando ele viu. Nas sombras entre as árvores, figuras encapuzadas começaram a aparecer. Eram várias delas, em movimento lento, como se estivessem dançando, mas de forma rígida. Seus rostos estavam ocultos, mas Lucas podia sentir o olhar penetrante de cada um deles. As figuras começaram a formar um círculo. A cada batida de tambor, a floresta parecia se mover, como se uma força invisível estivesse sendo invocada. As árvores começaram a se inclinar, como se em reverência ao ritual. A terra tremia levemente sob seus pés, e os sussurros que antes eram apenas rumores agora eram claros e distintos. Eles sempre voltam. As palavras da pedra, que antes pareciam apenas um enigma, agora estavam mais claras do que nunca. A floresta não estava viva da maneira que eles pensavam. Ela não era apenas um lugar, mas um campo energético alimentado por um ritual que estava sendo conduzido ali, há séculos. E agora, aquele ritual estava atingindo seu ápice. Lucas teve uma sensação estranha. As figuras estavam mais próximas, seus passos ecoando nas árvores, mas ninguém falava. Era uma dança de silêncio mortal. Cada passo das figuras parecia sincronizado com a batida do tambor, como se a floresta, o tempo, e tudo mais estivesse dentro daquele círculo de poder. Então, no centro do círculo, algo começou a brilhar com uma luz forte. Uma pedra brilhante, incrustada no chão. Lucas não tinha dúvida, era a chave para fechar o ciclo, para pôr fim ao terror que se desenrolava diante deles. Era ali, naquele exato momento, que eles poderiam escolher, terminar com tudo ou se render ao destino. Mas enquanto Lucas caminhava em direção à pedra, algo estranho aconteceu. As figuras, que antes estavam se movendo lentamente, agora começaram a avançar rapidamente, como se estivessem acordando de um longo sono. O ritual estava chegando ao fim, e a verdadeira tentação da floresta seria revelada. Lucas, Amanda, Tiago e Rafaela estavam agora a apenas alguns metros da pedra brilhante, e uma sensação estranha de presságio os envolvia. O som dos tambores, agora mais intenso, reverberava em seus corpos, fazendo com que a adrenalina tomasse conta de suas veias. Era como se o tempo estivesse acelerado, ao mesmo tempo, parado. Eles estavam diante da realidade e de tudo que a floresta havia tentado esconder deles. Mas havia algo muito maior ali, algo muito mais perigoso que não poderia ser ignorado. As figuras encapuzadas, antes parecendo em transe, agora se movimentavam como sombras, os seus corpos se contorcendo de maneira antinatural. O ar ficava cada vez mais denso, e Lucas sentia que havia algo invocando a sua essência. Ele podia ouvir suas respirações, ofegantes e irregulares, enquanto o círculo de figuras se fechava lentamente. Vocês não podem sair. A voz não vinha de nenhuma pessoa em específico. Era como se a própria floresta estivesse falando através de uma entidade. Amanda,
Tiago e Rafaela estavam pálidos, suas expressões refletindo um terror absoluto. O sentimento de impotência pairava no ar, como se nada mais pudesse ser feito. Lucas sentiu o peso de suas escolhas. Era um dilema com a vida deles em jogo, mas a decisão estava se tornando mais clara. Ele não podia apenas sair correndo, não podia mais fugir da realidade que a floresta estava tentando impor. A escuridão estava em todos os lugares, no coração da floresta, e agora dentro deles. Foi então que ele se deu conta: a pedra brilhante, a chave, não era apenas um objeto físico. Ela era a manifestação da floresta, uma forma de canalizar a energia obscura que a envolvia. Lucas, com os olhos fixos na pedra, estendeu a mão e tocou sua superfície. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, e uma visão distorcida da floresta apareceu diante de seus olhos. Ele viu a verdade, a história oculta. A floresta não era um simples lugar de mistério. Ela era uma prisão para uma força maligna que se alimentava dos medos humanos. Aquelas figuras, aqueles rituais, eram feitos para manter essa força aprisionada. Mas agora, ela estava prestes a ser libertada. E Lucas sabia que, se a liberdade fosse concedida a essa entidade, nada mais seria capaz de parar o caos que viria. No exato momento em que ele retirou a mão da pedra, uma luz intensa iluminou tudo ao redor. As figuras começaram a desaparecer, sendo consumidas pela escuridão, e Lucas sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo drenado. Ele mal conseguiu respirar quando as árvores ao redor começaram a se desintegrar, deixando para trás um vácuo ameaçador e escuro. A entidade estava começando a tomar forma, uma massa de sombras sólidas, retorcidas, com olhos que brilhavam de ódio e desespero. O ar se encheu de uma presença pesada, quase impossível de suportar. Lucas teve um último pensamento antes que o mundo ao seu redor se tornasse um turbilhão de escuridão. Não podemos deixar que ela saia. A entidade, agora plenamente formada, estava à sua frente, uma figura colossal de sombras ondulantes e olhos flamejantes. A sensação de pavor era tão intensa que parecia que o próprio tempo estava desacelerando. Lucas sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se algo estivesse tentando arrancar sua alma. Ele sabia que essa era a última chance. A floresta, com toda a sua escuridão, agora estava tentando engolir tudo, e Lucas era o único que tinha a chave para impedir que aquilo se espalhasse. Mas o problema era mais complexo do que ele imaginava. Ele não sabia se tinha poder suficiente para fechar a porta que estava prestes a ser aberta. O ritual, aquele que parecia tão simples no início, era a única forma de selar a entidade de volta na prisão da floresta. Amanda, Tiago e Rafaela estavam agora gritando, mas as palavras eram abafadas pelo som crescente da escuridão. Lucas percebeu que a única maneira de lutar não era com armas, nem com força bruta. Ele tinha que enfrentar a entidade com coragem, aceitar que ela era a manifestação dos medos humanos, então, superá-los. Eu preciso encontrar o centro da floresta. Lucas pensou, lembrando-se da pedra, da mensagem e do círculo de figuras. Havia uma única localização onde o poder de todas as energias poderia ser canalizado de volta. Ele começou a correr, a escuridão o perseguindo como uma sombra intolerante, querendo absorver cada movimento seu. Com o vento cortante e a sensação de que estava sendo puxado para um abismo, Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele sabia que, se não conseguisse alcançar o centro da floresta antes que a entidade tivesse tempo de se expandir completamente, eles seriam perdidos para sempre. Era uma corrida contra o tempo, uma última chance de evitar que a destruição absoluta acontecesse. Cada passo, cada respiração parecia ser sua última. A entidade estava a cada momento mais próxima, seus olhos flamejantes mirando com ódio absoluto. Mas havia algo que Lucas não sabia. Enquanto ele corria, uma força invisível o guiava, algo que, de alguma forma, já havia sido preparado para esse momento. Seria ele capaz de sobreviver ao último teste da floresta? O que aconteceria se ele chegasse ao centro antes que a entidade o alcançasse? O destino de todos estava prestes a ser decidido. Enquanto Lucas corria pela floresta, o chão parecia se abrir sob seus pés. Cada passo que dava era como se estivesse atravessando uma linha tênue entre a realidade e a irrealidade. O ar estava mais pesado, com um calor sufocante e uma sensação de que a floresta inteira o observava. Era como se o próprio ambiente estivesse vivo, pulsando, respirando, pronto para engoli-lo a qualquer momento. Ele sabia que o centro da floresta era o único lugar onde o poder da entidade poderia ser detido. Mas o que ele não sabia era que, ao chegar lá, algo muito mais sombrio e antigo do que ele jamais imaginara, estaria à sua espera.
À medida que se aproximava de um círculo de árvores gigantescas, o que parecia ser apenas uma formação natural se revelou como algo artificial. Uma enorme porta de pedra surgiu à sua frente, coberta por símbolos estranhos e desconhecidos. A porta estava fechada, mas havia uma sensação de que ela não estava ali por acidente. Era o ponto de convergência de todas as forças da floresta. Lucas sentiu uma pressão crescente, como se o próprio tempo estivesse se dobrando ao seu redor. Ele sabia que não podia hesitar. Cada segundo que passava era um segundo a menos para impedir que a entidade se libertasse para o mundo. Mas quando ele tocou na porta de pedra, algo inesperado aconteceu. A porta começou a vibrar, como se estivesse resistindo a ser aberta. Uma voz, grave e assustadora, ecoou pela floresta, vindo de dentro da pedra. Você não deveria estar aqui. Era a voz da floresta. Ou melhor, da entidade. Mas, ao contrário do que Lucas imaginava, ela não parecia querer destruí-lo. A voz estava carregada de sabedoria e sofrimento, como se estivesse tentando lhe mostrar algo. Então, com um esforço final, Lucas forçou a porta a se abrir, revelando o centro verdadeiro da floresta. Lá, no meio de um círculo de árvores altíssimas, havia uma pedra brilhante, semelhante à que ele havia encontrado antes, mas agora com uma aura negativa e poderosa que o fazia tremer. Ele não podia deixar de sentir que algo estava errado. A pedra não deveria estar ali, e ela emanava uma energia tão negativa que parecia ter sugado toda a esperança que ele carregava. E, nesse momento, ele percebeu a terrível verdade: aquele não era o centro da floresta. O centro verdadeiro era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. A entidade estava no próprio coração da floresta, e ele não havia vindo para fechá-la, mas para libertá-la. Toda a luta até agora, todo o esforço, havia sido em vão. Ele tinha abrido a porta para o caos absoluto. Antes que Lucas pudesse reagir, a pedra explodiu em uma onda de luz escura, e a entidade tomou forma diante dele. Não era mais uma sombra, mas uma criatura colossal, uma fusão de tudo que havia sido corrompido pela floresta ao longo dos séculos. Seus olhos, agora intensos e flamejantes, estavam fixos em Lucas, como se ele fosse a chave para a liberação final de um terror que se estendia além da compreensão humana. Você não pode parar o que já foi desencadeado. A voz da entidade soava como um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Cada palavra era uma ondulação de poder, uma ameaça de destruição iminente. Lucas, atônito e sem forças, sentiu a frustração tomar conta de si. Ele havia acreditado que poderia salvar todos, que poderia fechar a floresta e sua maldição, mas agora estava diante do maior pesadelo possível. O poder da entidade era indescritível, algo que ia além do humano. Mas algo em seu interior se acendeu. Não havia mais tempo para desesperança. Ele precisava agir. Ele lembrou-se da primeira visão, do momento em que tocou na pedra e viu a história da floresta, viu a entidade sendo presa ali por aqueles que vieram antes dele. Lucas não podia permitir que aquela energia maligna se espalhasse pelo mundo. Ele precisaria sacrificar tudo para impedir a libertação total. Continua no próximo vídeo.